Olá, companheiras, olá, companheiros. Eu sou o Romário Jales, do Distrito 4.440, e estou aqui para falar com vocês sobre controle financeiro e orçamento nesse projeto Projetos Mais, né, que nós temos aqui desse distrito. Muito obrigado pelo convite desde então. E vamos lá mergulhar um pouco nessa área dos projetos, que é a parte financeira e do orçamento. Inicialmente, eu quero dizer que, seja qual for o projeto que o clube vai executar, é muito importante que se pense na parte financeira. Na maioria das vezes, a gente só se preocupa com a parte financeira se o projeto for de finanças. Mas se o projeto for de comunidades, ou se ele for de imagem pública, de internos, qualquer seja a área de execução de um projeto, é muito importante que você se preste atenção na parte financeira. Afinal, a gente não quer que um projeto dê prejuízo, ou a gente gaste mais do que a gente previa, ou que o clube poderia gastar com um projeto. Então, qualquer que seja o projeto, ele precisa ter um planejamento financeiro e um controle financeiro. Já fica essa primeira dica. E a segunda dica é a gente criar um planejamento financeiro de forma colaborativa. Em Rotaract, não faz sentido a gente fazer as coisas sozinho. Até porque a gente não está fazendo uma coisa para beneficiar uma única pessoa. Nós estamos pensando no coletivo. Então, por que não essa parte do planejamento financeiro também ser feito de forma colaborativa? Então, na reunião de criação ali do projeto, sabe, utilize ferramentas. Agora a gente está em ambiente virtual, então dá para se compartilhar uma tela com uma planilha e vai se organizando, pensando e criando cenários para que esse planejamento financeiro fique sendo criado por todo mundo, para que todo mundo entenda até onde pode se ir. E quando um projeto, por exemplo, é feito de forma colaborativa, e se tem algum tipo de venda incluído no meio, né? O projeto, de alguma forma, faz parte vender alguma coisa, os associados se sentem mais estimulados, porque eles entendem que quanto mais vendas, melhor para o resultado do projeto. Então, é muito importante que isso seja feito de forma colaborativa. Aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo bem simples e básico de um planejamento financeiro, tá? Então, aqui era a previsão de saídas e a previsão de entradas da Feijomix. Então, nosso projeto, que eu falei lá para vocês lá no começo, que era uma feijoada, aqui era tudo que a gente tinha de previsão. Claro que depois o relatório financeiro, ele é muito mais detalhado, ele tem muito mais coisas, mas o que a gente conseguia prever desde o princípio, a gente colocou nessa planilha que previa quais eram as saídas e quais eram as entradas. Vocês podem olhar aqui nas entradas, na parte de baixo, por exemplo, só para dar uma dica, que nós tínhamos patrocinadores e tínhamos venda de ingresso. Então, pensa o seguinte, à medida que o projeto vai acontecendo, se a gente não consegue fechar os patrocinadores que a gente tinha previsto, então a gente já tem que pensar, poxa, no que eu vou poder cortar ali da parte do que estava previsto para sair, já que não entrou esse dinheiro, para que não comprometa o resultado final. Então, o planejamento financeiro, você faz ele lá no comecinho, na concepção do projeto, e ao longo da construção do projeto, é importante que você vá monitorando. Ah, poxa, a gente conseguiu um patrocinador a mais. Que bacana, será que agora a gente pode contratar, sei lá, aquela máquina de fumaça que a gente não tinha pensado antes? Talvez. Então, você vai olhando os dois lados, o que está saindo e o que está entrando. Ah, poxa, nós tínhamos previsto que a passagem aérea do artista tal ia ser esse valor, agora está esse valor. E agora, o que a gente faz para não comprometer o resultado que a gente está buscando? Então, esse controle dos dois lados é muito, muito importante. Não há receita para o sucesso, mas faça muitos cálculos de cenários otimistas, pessimistas e realistas. Aqui, vou falar para vocês que quem trabalha com projetos precisa tomar esse gosto de pegar a planilha do Excel, ou pegar a ferramenta que você queira utilizar para fazer o planejamento e ficar o tempo todo ali mexendo nessa planilha, sabe? Então, aqui eu estou falando de criar cenário otimista, pessimista e realista, que é criar cenários. Então, assim, no cenário muito otimista, a gente vai conseguir vários patrocinadores, vamos vender vários ingressos, vamos conseguir comprar as coisas num preço baixo. Esse é um cenário otimista. No cenário pessimista, pensa, poxa, e se a gente não conseguir nenhum patrocínio? E se a gente vender pouquíssimo ingresso? E se as coisas estiverem caras? E aí você cria esses cenários. E no meio você cria um cenário um pouco mais realista. Bom, quantos patrocinadores a gente realmente já tem mais ou menos na agulha?
Quantos ingressos a gente realmente tem capacidade de vender mediante essa quantidade de associados? Claro que aqui eu estou partindo de exemplos dentro da linguagem da feijoada, mas pensem em qualquer tipo de projeto que vai se fazer. Talvez vocês, a partir desse planejamento bem efetuado, bem pensado, você possa repensar as cotas de patrocínio. Será que eu não estou conseguindo patrocínio porque as cotas estão muito altas? Ou será que eu coloquei a cota muito baixa e aí o patrocinador X, para ele, patrocinar R$200 e R$300 nem faria tanta diferença, mas para o meu projeto, esses R$100 ia fazer muita diferença. Então, é importante assim, investir tempo em ficar ali matutando o cálculo, fazendo e fazendo o cálculo. E fazendo esse cálculo de forma colaborativa. Leve essa planilha para as reuniões e fuce, esmiúce essa planilha conjuntamente. Eu sei que na maioria das vezes a gente acaba fazendo planilha sozinho. E isso não é legal, sabe? Tira isso, junte talvez não vai ser o clube inteiro, né? Talvez o seu clube tenha muita gente e fazer esse trabalho com todo mundo, em todos os momentos, canse. Mas pelo menos uma comissão, sabe, de pessoas para poder pensar junto ali, nesses cenários. Várias pessoas vão ter olhares diferentes sobre uma mesma possibilidade. E essa é a grande beleza de fazer projeto em clube e não projeto de forma individual. Agora eu vou mostrar aqui uma outra planilha de um projeto muito corriqueiro, de um projeto que vários clubes realizam esse tipo de projeto, que é um projeto de venda de pizza. Eu acho que todos os clubes de Interact, Rotaract, em algum momento já fizeram projetos de venda de pizza, que é inclusive uma forma de ter dinheiro ali de uma maneira mais rápida e sem ter que pensar numa coisa tão diferente. Aqui que vocês estão vendo é um relatório financeiro mais detalhado. Agora, isso aqui já não é um planejamento financeiro, já é um relatório. E ali você pode ver que tem, inclusive, o valor que a gente pagou nos cartões. O primeiro item são os cartões de pizza que a gente imprimiu. O segundo item, as massas de pizzas, que a gente comprou a massa pronta. O terceiro item foram 100 massas que a gente ganhou. Então, por isso que os valores estão zerados. Mas a gente colocou ali, para poder constar. Nesse caso, não tinha patrocinadores. O único patrocinador que entrou nesse projeto foi o patrocinador de 100 massas. E a gente colocou ali certinho. Então, vocês podem olhar, né, a descrição do item, a quantidade, o valor unitário, o subtotal, e ali a gente colocou o nome do fornecedor e na frente nós colocamos quem foi que pagou, porque nesse caso específico tiveram algumas pessoas envolvidas nesse processo. Teve um momento em que foi o Romário que foi lá e pagou, teve um momento que foi a Bruna que foi lá e pagou, e aí depois a gente vai fazer os acertos com essas pessoas de maneira mais correta e tal. Então, cada linha de uma cor, bem organizadinho, porque depois quando você for filtrar, né, a planilha, você vai lá em cima, filtra e descobre, né, o que cada pessoa ali teve de saída de dinheiro. E a gente teve ali, no final, as duas últimas linhas, se vocês perceberem, as vendas do Interact e as vendas do Rotaract, ou seja, esse projeto ele foi feito em conjunto, Interact e Rotaract. Aí, reforça ainda mais a importância de ter uma transparência, sabe, para poder mostrar que é importante fazer essa parceria. Nesse caso, o Interact vendeu 84 pizzas e o Rotaract 243 pizzas, a R$30 cada pizza. Então, aqui nós temos o valor, o subtotal, né, do projeto. E aqui uma parte interessante, né, do final. Nós fizemos o valor do custo por pizza e o valor do lucro por pizza. Então, nós pegamos o valor total, ali, R$ 3.565,53, que foi o custo total do projeto, e dividimos pela quantidade de pizzas que foram produzidas e vendidas, e nós descobrimos que cada pizza custou R$10,90. Como elas foram vendidas a R$30, ou seja, o lucro de cada pizza naquela ocasião foi de R$19,10. E aí ali a gente fez o lucro do Interact e o lucro do Rotaract, mediante todos esses cálculos. Essa transparência, para você mostrar para todos os associados, ela é muito, muito importante, sabe? Porque ela estimula que as pessoas acreditem no projeto e não fica mirabolante. Poxa, eu vendi tanta pizza, eu me esforcei pra caramba e o projeto só deu isso de lucro.
isso é terrível, sabe? É muito importante que todo mundo que esteja envolvido no projeto, chegando ao final deles, consiga entender onde foi que o projeto chegou, quais foram os resultados que o projeto alcançou. Então, fica essa dica por aqui. E aí, eu vou dizer que a palavra transparência, ela precisa ser muito levada a sério dentro de projetos. Na minha opinião, quando a gente está em Rotaract, a gente tem esse compromisso ético de ser transparente, de a todo momento prestar conta do que está acontecendo, de mostrar para as pessoas os resultados que estão acontecendo, e daria algumas dicas a mais ainda. Tome cuidado para que as informações não fiquem na mão de uma pessoa só, porque a gente tem essa mania de distribuir cargos, né? Ah, você é responsável pelo financeiro. Ah, você é responsável pela venda. Você é responsável pela decoração. E aí a gente acaba deixando isso, né? Que, não, mas se ele estava responsável como financeiro, mas e se essa pessoa tiver algum problema, sabe? Se essa pessoa de alguma forma não vir amanhã, se ela não estiver mais amanhã entre nós. E aí, o que vai acontecer? Então é importante que seja criado esses mecanismos. E nas dicas finais aqui desse treinamento, eu vou falar sobre isso também. Que são a primeira é o seguinte: use uma planilha no Google Drive e disponibilize um link para todos acompanharem os lançamentos em tempo real. Essa é uma coisa muito legal, especialmente nesses tempos de pandemia em que a gente está se encontrando muito em ambiente virtual. Então, você pode deixar, inclusive, o link dessa planilha de acompanhamento na descrição do grupo ali do WhatsApp do clube. A pessoa quer saber como é que está o andamento das pizzas. Como que ela vai saber isso? Ela vai ter que ir lá perguntar para o tesoureiro do projeto e tal, não sei o quê? Não, ela clica lá na planilha. Você pode disponibilizar o link apenas para consulta e não para edição, né? Porque senão todo mundo editando também pode ser que dê problema. Mas a pessoa vai lá e consulta em tempo real quanto que foi vendido de pizza até agora. Não deixe para disponibilizar esse relatório só no final, para não pegar o pessoal de surpresa. Sabe, não faz muito sentido isso. É muito legal fazer acompanhamento em tempo real. E também demonstra transparência. E até para quem é que está responsável por fazer os lançamentos, meio que pressiona a pessoa para não deixar só no final fazer os lançamentos. Então, vai sendo feito os lançamentos à medida que eles vão acontecendo. Outro, faça a prestação de contas com comprovantes. A gente sabe que em Rotaract, nós não temos uma obrigação contábil de emitir notas fiscais e fazer uma prestação de contas contábil, isso e aquilo. Ok. Mas por uma questão, assim, ética, sabe? Para não deixar nenhum tipo de sombra de dúvidas, é muito legal que faça-se as prestações de contas com os comprovantes. E, se possível, até, dependendo a magnitude do projeto, pegue pessoas para serem auditores do projeto, sabe? Não, vocês vão auditar, vocês vão olhar detalhadamente cada comprovante e cada lançamento da planilha para ver se realmente está correto ou não. Quando eu fui tesoureiro distrital, eu fiz um sorteio a cada trimestre que tinha a prestação de contas. Eu fiz um sorteio cada trimestre que tinha prestação de contas, eu sorteava 2 tesoureiros de clubes para esses 2 tesoureiros fazerem auditoria. Eles faziam auditoria na planilha dos comprovantes e assinavam um documento dizendo qual eram os pareceres deles como auditores. E se eles tinham algum tipo de dúvida, eles poderiam colocar, e aí a tesouraria emitia um comunicado explicando alguma dúvida que eles tinham. Isso faz com que a gente tenha maior credibilidade, é muito legal. Faça a prestação de contas também aos parceiros e patrocinadores do projeto. Isso aqui, às vezes, a gente esquece. Às vezes, a gente faz prestação de contas apenas para o clube, quando, na verdade, se alguém investiu 1 centavo ou se alguém ajudou de alguma forma foi parceiro do seu projeto, é muito legal que essa pessoa também receba uma prestação de contas. Essa prestação de contas não precisa ser puramente financeira, você pode colocar também os resultados qualitativos do seu projeto, um depoimento bonito de quem foi atendido pelo projeto, essas coisas todas. Mas o financeiro é muito importante que esteja inserido nessa devolutiva aos parceiros e patrocinadores. E, por último, fuja da possibilidade de prejuízo em projetos. Eu sei que não é a realidade de todos os clubes, mas tem alguns clubes que acabam caindo nessa de fazer projetos e entrar em prejuízo. Possivelmente, se vocês seguirem esses passos que eu falei até aqui, a chance de ter prejuízo é menor. Mas, se existe um risco eminente do projeto dá prejuízo, 2 situações. Ou não faça o projeto, né?
primeiro, não faça o projeto se for possível. Se existe a possibilidade dele dar muito errado, não faça esse projeto. Pense em fazer um outro projeto, de uma outra forma. Agora, se você está no meio do caminho e você está vendo que o projeto vai dar prejuízo, não corra grandes riscos, sabe? O Rotaract não é esse ambiente de apostar tão alto. Se você está no meio do projeto e percebe que ele vai dar prejuízo, tente de todas as formas minimizar os efeitos desses prejuízos. Fuja de prejuízos, sabe? Então, essa é a dica final. Espero ter contribuído com os treinamentos aqui do 4.521. Me deixo à disposição de todos vocês. Um grande abraço e bons projetos para todo mundo.